Muito bem. Medo de amar. A insegurança emocional responde pelo medo de amar. Como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço, de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egoísmo, evita amar, a fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva, agredindo ou escamoteando-se em disfarces variados. O amor é mecanismo de libertação, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, despido dos atavios físicos e mentais, sobre os quais o ego se esconde. O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. As criaturas, vitimadas pela ambição imediatista, negociam o prazer que denominam como amor ou impõem-se ser amadas, como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências que sempre resultam em fracasso. Toda vez que alguém exige ser amado, demonstra desconhecimento das possibilidades que lhe dormem em latência e afirma os conflitos de que se vê objeto. O amor, para tal indivíduo, não passa de um recurso para uso, para satisfações imediatas, iniciando pela projeção da imagem que se destaca, não percebendo que aqueles outros que o louvam e o bajulam, demonstrando-lhe a afetividade, são também conscientes, que se utilizam da ocasião para darem vazão às necessidades de afirmação da personalidade, ao que denominam de um lugar ao sol, no qual pretendem brilhar com a claridade alheia. Infelizmente, eles desejam brilhar com a claridade alheia. São pessoas inseguras, pessoas que ainda não tiveram o despertar da consciência. Eu falo assim como se fosse uma coisa simples. Não é simples, não é fácil, mas não é impossível. E também não é complexa. Porque quanto mais simples nós nos tornarmos pessoas mais simples, desprovidas de uma série de aparatos sociais, principalmente, nós nos identificaremos mais rapidamente com o eterno, com o self, que é a figura do divino em nós. Nós, infelizmente, não temos essa facilidade porque nós estamos presos às exigências sociais. Infelizmente, nós estamos presos às exigências sociais. Com isso, dificulta o nosso despertar. Nós ficamos presos às exigências sociais por causa por causa de preconceitos e por causa do status. Nós precisamos manter um status. E isso é uma estupidez. Quanto mais você se preocupa com o alheio, mais você esquece de si próprio. Vemo-los no desfile dos oportunistas e gozadores, dos bulhentos e aproveitadores, que sempre cercam as pessoas denominadas de sucesso, ao lado das quais se encontram vazios de sentimento, não preenchendo os espaços
daqueles a quem pretendem agradar, igualmente sedentos de amor real. Eles pensam que estão fazendo bem, mas estão se enganando. O amor está presente no relacionamento existente entre pais e filhos, amigos e irmãos, mas também se expressa no sentimento do prazer imediato ou que venha a acontecer mais tarde, em forma de bem-estar. Não se pode dissociar o amor desse mecanismo do prazer mais elevado, imediato, àquele que não atormenta nem exige, mas surge como resposta emergente do próprio ato de amar. Quando o amor se instala no ser humano, de imediato, uma sensação de prazer se lhe apresenta natural, enriquecendo-o de vitalidade e alegria, com as quais adquire resistência para a luta e para os grandes desafios, aureolado de ternura e de paz. O amor resulta da emoção que pode ser definida como uma reação intensa de breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo de concentração penosa ou agradável do ponto de vista psicológico. Também pode ser definida como o movimento emergente de um estado de excitamento, de prazer ou dor. Como consequência, o amor sempre se direciona àqueles que são simpáticos em si e com os quais se pode manter um relacionamento agradável. Este conceito, porém, se restringe à exigência do amor, que se expressa pela emoção física, transformando-se em prazer sensual. Sobre outro aspecto, há o amor profundo, não necessariamente correspondido, mas feito de respeito e de carinho pelo indivíduo, por uma obra de arte, por algo da natureza, pelo ideal, pela conquista de alguma coisa superior, ou algo da natureza, ou algo transcendente, para cujo logro se empenham todas as forças disponíveis em expectativa de um prazer remoto a alcançar. O medo, pois, de amar, pelo receio de manter um compromisso sério, deve ser substituído pela busca da afetividade, que se inicia na amizade e termina no amor pleno. Tal sentimento é agradável, pela oportunidade de expandir-se, ampliando os horizontes de quem deseja amigos e tornando-se companheiro, desenvolvendo a emoção do prazer pelo relacionamento desinteressado, que se vai alterando até se transformar em amor legítimo. Ele vai lenta e gradativamente desenvolvendo até se transformar em amor legítimo. Então veja bem, não existe, vamos ser sinceros, não é que não existe. Não é fácil você encontrar um amor legítimo assim, de chofre. Ele vai se transformando, entende? Indispensável, portanto, superar o conflito do medo de amar, iniciando-se no esforço de afeiçoar-se a outrem, não gerando dependência, nem impondo condições. Somente assim a vida adquire sentido psicológico e o sentimento de amor domina o ser. Não, veja bem, iniciando-se um esforço de afeiçoar-se a outrem, não gerando dependência, nem impondo condições. É o que nós, infelizmente, fazemos e desenvolvemos. Nós acabamos desenvolvendo dependência. Quando você desenvolve uma dependência, você começa a sugar a pessoa. Você se junge à pessoa como se fosse um sanguessuga, né? Fica dependente. Isso não é bom.
é uma droga. Vamos entender claramente. É uma droga, né? Um sentimento que é caracterizado por uma droga não é uma coisa boa. A cocaína é uma coisa boa? Se for usada clinicamente, sim. O cannabis sativa é bom? Se for usado clinicamente, sim. Mas do jeito que é usado, só produz o que não é agradável. Entende? Isso que é fundamental que a gente compreenda. Coisa que nós ainda não conseguimos entender. Entende? É muito importante que a gente entenda que amor é libertação. Não é paixão e não é prisão. Voltaremos.